todas as nossas ações devem ser para louvar a Deus. Amém? Boa tarde a todos. Boa tarde. Quem não me conhece, sou Paulinha Almeida, ou seja, Paula Almeida, mas toda a gente me conhece por Paulinha Almeida. Sou esposa do pastor Virgílio, como o conhecem. E quero dar as bem-vindas, então, às pessoas novas que estão e dizer que é a vossa casa. Amém? Nós acreditamos que somos uma família e vocês são bem-vindos. Amém? Eu sou aqui um momentito. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Hoje é um dia de festa. Para mim, os batismos é sempre um dia de muita alegria, porque vamos cumprir o mandamento. Amém? Então, hoje é um dia de festa. Festa aqui, festa no céu. Amém? Já dei as bem-vindas, mas eu amo aquela senhora. Já amo a tia da Sandra. É verdade, ficamos com um carinho muito especial por si. Mesmo. E é um prazer conhecê-la pessoalmente. Já lhe vou poder dar aqueles beijinhos todos que eu gosto. No final, já vamos fazer isso. Está bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o poder da escolha. O poder da escolha. É verdade que nós precisamos entender isso. Precisamos entender o que é que Deus fez, o que é que Deus faz, o que é que Deus nos diz sobre isso, sobre a escolha. Amém? O nosso tema de hoje então fala sobre a escolha. Cada um de nós carrega dentro de si uma força poderosa, mas que muitas vezes é negligenciada. Amém? Muitas vezes é negligenciada. A vida não é feita apenas do que acontece na nossa vida. Não só pelos acontecimentos, não. Mas também pelas decisões que nós tomamos. A vida acontece também pelas decisões que nós tomamos. Pela maneira como nós respondemos às coisas que vêm até nós. Amém? E isso é muito importante. Cada situação na nossa vida, isso vai levar-nos às consequências do nosso futuro. Amém? Tu não escolheste nascer, foi o que eu escrevi aqui, para dar de exemplo. Ninguém aqui escolheu nascer. Ninguém escolheu a família na qual foi posta quando nasceu. Não é? Viemos de uma família, eu vim da minha família, mas eu não escolhi fazer parte dessa família. Mas há algo muito importante. Deus colocou algo nas nossas mãos, independentemente de nós não termos escolhido a nossa vinda, não termos escolhido a família, mas Deus colocou algo especial, a capacidade de decidir. E isso é muito importante nós entendermos. Deus colocou esta capacidade em nós. E são essas decisões que têm desenhado a tua vida. Não é? Nós às vezes pensamos, é o acaso. Não, nada é o acaso. São coisas que nós decidimos muitas vezes que nos alinham a determinadas coisas que aconteceram na nossa vida. Amém? A Bíblia nos fala em Deuteronômio 39. Antes de eu ler este versículo, eu vou-vos pôr num contexto, não é? Sobre o que fala em Deuteronômio 30. Porquê? Para não lermos tudo, eu vou falar aqui de um contexto, não é? Aqui, o contexto histórico, o contexto que se baseava em Deuteronômio 30, tem a ver com os filhos de Deus, as promessas que Deus, através de Moisés, estava a falar ao povo. Eles tinham saído do deserto, daquela situação toda, dos 40 anos de deserto, e não estavam mesmo à beira de entrar na terra prometida. E como estavam à beira de entrar na terra prometida, Moisés, ele foi falar ao povo aquilo que Deus estava a dizer. E o que é que Deus estava a dizer? Deus estava a falar deles as promessas para aquela terra. Como haviam de fazer, agir, etc. Estava a dizer. Uma das coisas que
que fala em Deuteronômio 30 é sobre escolhas. E nós vamos ler aqui em Deuteronômio 30, 19, que diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Ou seja, Deus falou. Podemos aqui ver que Deus colocou diante de nós um poder de decisão. Amém? Um poder de decisão. Deus colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ainda por cima dá-nos um conselho. Eu quero que vocês decidam assim. Eu dou um conselho, eu já estou a parafrasear esta frase para vocês entenderem melhor, não é? É um conselho que Ele dá. Escolham a vida. Amém? Deus fala aqui. Amém? Escolham a vida para que vivas. Isso significa que a direção estava em nossas mãos. Ou seja, Ele dá, Ele põe aqui. Eu costumo dizer que as bênçãos de Deus estão aqui. Agora pega. Agora, tu decides pegar ou não. Amém? Estou a falar muito rápido? Não? Ok. É porque a Eva é espanhola e eu tento falar com ela português para ela começar a entender o português corretamente. Certo, Eva? Entendeste? Vou falar devagar. Ok? Amém. Eu vou dar aqui exemplos práticos que nós podemos escolher. Nós podemos escolher para a nossa saúde. Para a nossa saúde nós podemos escolher alimentar saudável ou então, sei lá, comer coisas que não prestam, emborrachar-se, como se costuma dizer aí na gíria, beber, que se farta, estragar a sua saúde. Amém? Podemos querer levantar cedo. Não é, Sandra? Podemos querer levantar cedo ou ficar em casa, mas depois passar necessidades. Escolhas nossas. Pequenas escolhas de hoje são os resultados de amanhã. Não se esqueçam, pequenas escolhas de hoje são resultados de amanhã. Eu hoje vou trazer algo muito breve, mas com conselhos. Porque eu sinto que há necessidade deste conselho. Deus nos aconselhou, escolhe bem. E nós temos que transmitir isso ao povo. Vamos escolher bem. Amém? A vida espiritual também nós podemos escolher. Podemos escolher levantar de manhã, ter um tempo de oração. Senhor, vou buscar. Senhor, vou fazer. Senhor, ok. Ou então, nem sequer orar, passares o dia inteiro e encheres de coisas negativas durante o dia, depois chegar a casa aborrecido, discutir com a família, não ter paciência para os filhos. Porquê? Porque a sua mente está cheia de coisas negativas, em vez de estar lavada, amém? Com a palavra, amém? A tua fé não cresce por acaso. Isso é muito importante. A nossa fé não cresce por acaso. Ela é fruto das nossas escolhas diárias. A nossa fé não cresce por acaso. Se eu escolher buscar Deus diariamente, ler a Bíblia, alimentar-me da palavra, a minha fé vai crescer. A nossa fé não cresce por acaso. Ou acaso, olha, agora de repente a minha fé cresceu. Pum, não. A Bíblia é clara. A Bíblia fala que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Ok, os relacionamentos também nós podemos escolher. Amém? Agir com raiva. Chego a casa e eu começo a explodir com os filhos e com o marido. Ou o marido chega a casa e não tem paciência. Amém? E nós escolhemos chegar a casa e poder dizer assim, ok, eu vi estressado do trabalho. Meu marido também trabalha numa cozinha. Ele é chefe. Mas nas cozinhas normalmente há uma tensão sempre, os outros fazem, não sei o quê. E quem está lá dentro, mesmo que tu sejas calmo, aquilo que tu estás a absorver. Tu chegas a casa, tu tens que escolher agir com mansidão. E dizer assim, olha, aquilo que ele faz, ele chega e ele começa a ir para hoje aquilo. O pessoal estava estressado. Pronto, não é?
mas não vai falar connosco em casa de uma forma com raiva, com isto, com... Não é? A pessoa escolhe fazer. Eu consigo moderar isso. Nós temos que conseguir, amém? Uma palavra dita no calor do momento pode destruir, mas uma palavra sábia pode restaurar. Amém? Uma palavra sábia pode restaurar. É verdade que as emoções podem nos levar a atitudes erradas, mas tu podes escolher e aprender a controlar essas emoções. Esta frase é uma frase do meu Davi. Ele usa esta frase como... E eu adotei esta frase aqui na minha pregação, porque eu vou repetir até, porque ele diz muitas vezes isso. É verdade que as emoções podem nos levar a atitudes erradas, mas tu podes escolher e aprender a controlar essas emoções. Nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. No futuro profissional, por exemplo, é outro exemplo, pode escolher gastar horas nas redes sociais ou fazer, enfim, perca de tempo. Amém? Ou podes usar este tempo para instruir-te, para procurar melhores condições para tu poderes subir no emprego, estudar melhor sobre aquilo que tu estás a fazer, aprender mais, ter desejo de fazer alguma coisa, não ser vago, como dizem em Espanha. Não ser vago. Amém? Não ser calão, não ser daquelas pessoas que não quer fazer nada. Nós podemos escolher isto. Amém? Até na nossa profissão. Reclamar da vida ou levantar e buscar novas oportunidades. Isto para mim é muito importante. Há pessoas que reclamam, não há emprego, não é isto, não é em sociedade, estamos ali com os amigos, nós estamos a reclamar o tempo todo. Mas afinal de contas já levantaste para ir procurar emprego? Hoje já correste atrás? Hoje já foste ver, olha, Gardénia, onde é que há um lugar para eu trabalhar, conheces? Ou Sandra, ou pessoas que vocês conhecem? É importante isso. Nós escolhemos. Portanto, Deus deu-nos esse livre-arbítrio. Há coisas que estão à mão de semear. Nós temos que dizer, eis-me aqui para o fazer. Amém? O futuro não é um acaso. É o resultado de escolhas repetidas todos os dias. Não é um acaso. Porquê? Porque há coisas que nós fazemos um dia, fazemos dois, fazemos três, depois, no futuro, nós vamos escolher. Amém? A vida, eu escrevi algo que eu espero que vocês entendam, vou tentar ser o mais claro possível. A vida é como um GPS. Só temos que seguir o propósito, buscando caminho, direção e tendo vitórias. Vitórias é quando chegamos ao fim, alcançamos e dizemos, uau, consegui. Eu trilhei e consegui. Amém? O GPS só funciona, não é? Seguindo as instruções, nós sabemos que sim, não é? Se insiste em sair, o GPS está a dizer que é para aqui, mas se tu fores para o outro lado, o que é que vai acontecer? Vais sair da rota. Até vais te perder, se for preciso. Amém? Mas a boa nova, eu tenho uma boa nova aqui. A boa nova é que o GPS de Deus, ele recalcula quando nós estamos a desviar. Ele recalcula. E há sempre uma chance de nós recomeçarmos. É dia para nós recomeçarmos. É dia para nós entendermos que se estamos fora do GPS de Deus, se estamos fora daquele caminho, é tempo de nós voltarmos. É tempo de nós metermos outra vez a nossa trilha. Amém? Mas a decisão de virar o volante está nas nossas mãos. Porque não é Ele quem vai virar. Deus já nos deu a oportunidade. Não é Ele que vai virar o volante. Não é Ele que vai dizer assim, olha, anda cá. Não, Ele não faz isso. Deus é cavalheiro. Deus bate a porta para entrar. Amém? E isso é muito importante nós entendermos. As escolhas que você faz hoje são sementes que irá escolher amanhã. Se nós queremos escolher paz, nós temos que semear perdão. Perdão é muito importante na nossa vida, mas é uma coisa assim chave.
Porque se nós tivermos um bilindinho qualquerzinho aqui no nosso coração, a coisa já não funciona. Nós temos que diariamente nós colocarmos isso diante de Deus. Diariamente. Senhor, perdoa-me. Senhor, ajuda-me. Eu quero libertar perdão. E o perdão ao outro é algo que nós próprios desejamos fazê-lo. Perdão ao outro não é Deus que vai fazer o milagre de fazer o perdão. Não funciona assim. Funciona eu querer. Eu quero perdoar. Eu quero perdoar. E se eu quero perdoar, eu vou decidir perdoar. E isso é bom para mim e para o outro. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é importante para a nossa vida, para nós seguirmos. Não importa com o outro, importa que eu libertei perdão. Eu libertar o perdão, já está. Eu vou seguir a minha vida feliz. Há pessoas que dizem assim, eu tive problema com aquela e com aquela, mas não entendo, ela está tão bem, ela já libertou o perdão. O problema está em ti ou em mim, não é? Eu posso dizer isso, o problema estará em mim, porque eu é que não estou a fazer a minha parte. Porque a pessoa segue com a sua vida. Amém? Deus é maravilhoso. Se quiser escolher prosperidade, escolha ser fiel e disciplinado. Fiel, quando eu digo fiel, é em todas as áreas da nossa vida. Todas, todas, todas. Pode não ser fácil, mas vamos buscar ser fiel. Um dia caio, outro dia levanto-me. Um dia caio, outro dia levanto-me. Mas a fidelidade está lá e Deus vê o nosso coração. Vamos tentar. Eu disse que eu hoje queria dar conselhos. Eu não quero nunca chegar aqui e trazer peso sobre as pessoas. Não, eu quero que vocês entendam que não é fácil, mas Deus é bom. Deus ajuda-nos. Põe a mão, Ele vai te ajudar. Se o teu coração é desejar perdoar e não consegues, Deus vai fazer com que tu consigas. Aí sim. Se tu desejas, Ele vai ajudar. Amém? Deus seja louvado. Deus seja louvado. Se quer colher intimidade com Deus, então escolha buscá-lo em primeiro lugar. É impossível. Eu quero tanto ser como aquela irmã que é tão tal com Deus. Busca. Ninguém é mais do que ninguém. Às vezes, nós temos um pastor, que é o pastor Manza. Ele está em Portugal, na ICBAV em Portugal. E o pastor Manza, ele já cá esteve connosco, e nós temos sempre esta brincadeira entre nós, de dizer assim, o pastor Manza, ele tem aquela ligação direta com Deus. Porque aquele homem é incrível. Aquele homem em oração é... Então, e vocês viram como é que foi o culto com ele. Bom, o homem é de oração. Cada pessoa tem o seu, não é? E ele é daquele. Então, mas é incrível como não é por ser o pastor Manza que tem a linha direta. Nós todos aqui podemos ter essa linha direta. Nós todos podemos ser essa pessoa de oração. Mesmo com eu durmo, eu não consigo, cada vez que eu me ponho de joelhos, quem se põe de joelhos eu adormeço, depois tenta de novo. Há um dia has de acordar. Eu creio. Então, é isso mesmo. Todos nós somos iguais perante Deus. Amém? Ninguém tropeça de repente em uma vida destruída. Agora eu tropecei nesta vida destruída e agora ela ficou comigo. Não. Isso não existe. Mas às vezes pensamos que é assim, mas não é. É sempre fruto de pequenas más escolhas da nossa vida. Amém? Feitas um bocadinho ali, um bocadinho aqui. Nós temos que aprender a decidir correto. Mas decidir correto é estarmos nessa linha direta com Deus. Porque senão é impossível. Porque senão vamos sempre fazer atrapalhadas. E mesmo estando na linha direta, há dias que a gente nem ouve. E fazemos errado na mesma. Agora imagina não estando. Amém? É sempre fruto de pequenas más escolhas feitas e acumuladas ao longo do tempo, não se esqueçam, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Eu erro hoje, erro amanhã, e ando nesta bola de neve e não tenho comunhão, etc. E o que é que acontece? Pum, lá estamos nós, não é? Porque tudo tem o seu processo, amém? Também ninguém chega a uma vida vitoriosa assim. De repente virei rica, ok? De repente a minha vida virou... Não, alguma coisa aconteceu. Não é hoje eu durmo e amanhã acordo. Era bom, era muito mais fácil. Mas não. Tudo tem um processo. E é isso que nós temos que ver. Nós temos que ver que tudo tem um processo, tudo tem uma norma. Amém? A seguir. Aleluia. Estão aí?
Amém. Escolha ser fiel e disciplinado. Agora, eu hoje pergunto, quais são as escolhas que tu tens adiado de fazer? Quais são as escolhas que tens adiado de fazer? Pensa, eu não preciso que ninguém responda, mas é nós e Deus. Quais são as escolhas que temos adiado de fazer? Aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem pedido, o que é que nós temos adiado de fazer? Temos que pensar nisso. Tu sabes que precisas mudar, mas continuas a empurrar tudo com a barriga. Cada um pensa para si próprio. Será que já não está na hora de decidir? Será que não é hoje? Aquela coisa que Deus te fala, atrás da orelha estás sempre, mas depois para o canto. Será que não é hoje que chegou o dia de tu dizeres assim: eu vou quebrar isto, eu vou seguir aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Vou alinhar a minha vida com Ele. Não é isso? É hoje. Hoje é o dia. Eu quero seguir, quero alinhar o propósito de Deus na minha vida. Deus já te deu a oportunidade. Agora, és tu que escolhes. Ele não faz por ti, seja o que for. Eu tenho que ir dar um abraço a uma irmã e não dei. E não dei porque, enfim, Deus tem-me falado que eu tenho que falar com a pessoa para resolver alguma coisa. Deus tem-me falado, enfim, uma série de coisas, sei lá, tanta coisa. Se é tempo, qualquer coisa que seja na tua vida, vai e faz. Porque hoje é o dia. Nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos o dia daqui a pouco. A nossa vida não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos. Amém? Escolher hoje obedecer é fazer o certo. Então escolhe caminhar em fé. C.S. Lewis, esse escritor, falou sobre escolhas no seu livro. E o que é que ele fala? Deus não pode dar-nos felicidade e paz à força. Eu gostei muito desta frase de C.S. Lewis, de um dos seus livros. Significa que a verdadeira paz portanto, a verdadeira paz e felicidade não são algo que podem ser adquiridas sem relação com Deus. Ou seja, eu não posso adquirir nada sem relação com Deus. Amém? Para C.S. Lewis, Deus não pode forçar a sua presença. E como a felicidade e a paz são um reflexo do relacionamento com Ele, elas só existem em união com o próprio Deus e não podem ser encontradas noutro lugar ou dadas à força. E lembrem-se, o não escolher já é uma escolha. Não existe ninho na nossa vida. Não pode haver aquele meio que eu estou no muro, eu estou em cima do muro, eu não digo nem fico calado. Quem fica calado já decidiu. Amém? Mas se tu escolheres bem, com certeza irás viver o melhor momento da tua vida. Se tu escolheres bem, irás viver o melhor momento da tua vida. Hoje nós temos os batismos. O pastor Gil já se referiu aqui. São boas escolhas. Quem decide batizar, vocês fizeram umas boas escolhas. Vocês resolveram dizer: eis-me aqui ao mandamento de Deus. Amém? Ao mandamento do Senhor. Batismo é um mandamento, é algo que Jesus ordenou, é uma ordenança, não é? É uma ordenança. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo. É Marcos 16:16. É um versículo tão pequenito. Podemos decorar. Aliás, eu acho que quase todos sabem, não é? Quem crer e for batizado será salvo. Ele quer dizer que devemos então ser batizados, certo? Cumprir esse mandamento. Podemos ver que a oportunidade de escolha Ele nos dá. Aqui, usando quem quer.
Quem? Ele não obriga. Ele diz que devemos fazê-lo. Mas mesmo assim, ele não obriga. Porque quem disser que sim, ali diz que será salvo. Ali diz que não é? O que é que diz o versículo? É isso mesmo. Amém? Quem crer e for batizado. Portanto, nós temos que crer. Vocês já repararam, quando vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Muitos lá, 40 anos. Vocês lembram se alguém obrigou? Aquilo foi uma coisa maravilhosa no coração. Eu disse, eis-me aqui, Pai, eu quero. É tão bom. Ele não obrigou a nada. Nós cremos nele, acreditamos naquilo que ouvimos, vimos que aquilo era real para a nossa vida, dissemos sim. E o batismo é igual. Nós acreditamos naquilo que Deus diz, acreditamos que a palavra é esta, então dizemos sim. Mas Deus não obrigou. Amém? Tu decides dizer sim, Jesus, eu desejo fazer a tua vontade. Amém? A minha palavra é até aqui. Eu disse que ia dar uns conselhos hoje. Hoje é o dia do batismo e eu senti mesmo que a nossa igreja necessitava de ouvir isto. Não numa de dizer, ai meu Deus, eu estou aqui com uma carga. Não, pelo contrário. Vejam isso é algo leve. Senhor, então se eu disser sim, se eu fizer, eu vou decidir sim, eu vou decidir para ti, eu vou decidir, a nossa vida vai ficar up. A nossa vida vai ficar para cima. A nossa vida vai andar. Não vamos ficar como o caracol, nem vamos ficar ali apegados às coisas e toda hora e aconteceu isto e depois cheguei, depois a geladeira partiu e já nos aconteceu isso e não sei. Tudo parte no mesmo dia, chegamos a casa e porque agora todos os eletrodomésticos foram e mãe, o que é que se passou? E pai, o que é que se passou? E os filhos perguntam e nós não sabemos o que é responder, não é? Então, sabem? Quando nós temos Deus e quando nós acreditamos no poder dele e quando as coisas todas essas podem acontecer em casa, nós dizemos assim, ainda assim o meu Deus, ele está vivo, ainda assim ele vai me dar amanhã. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu no espaço de 3 meses, não é amor? 3 meses, praticamente remodelei a minha casa. Eu não comprei nada. Fui abençoada. Eu precisava de comprar uma cama para o quarto do meio, do Gil e do Pedro. O meu marido me disse assim, em breve temos que... Pois ele ontem foi buscar exatamente aquilo que a gente queria. Eu estou arrepiada, senhores. Quando eu falo dessas coisas, porque eu fico... Deus é Deus. E o meu marido foi buscar aquilo tudo. Eu disse, meu Deus, o que é isto? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Amém? Amém? É assim, Deus, Ele faz. Ele não estava... a gente ora, mas depois parece que não estou à espera, né? Senhor, eu até gostava, né? Mas... Então, Deus fez. Amém? Vou-vos dar uma outra notícia que as meninas do meu grupo, dos grupos, já sabem. Olha, eu fui diagnosticada com diabetes quando fiz 50 anos. Digo 54. Todas as vezes que a gente ora, aqui, nos grupos, ou sozinha, ai Senhor, cura-me. Mas parece que eu digo Senhor, cura, mas eu penso assim, puxa, todo mundo tem diabetes. Parece que é uma coisa que já faz parte da casa. Olha, mas eu não quero viver. Ainda que no papel possa estar lá, atualmente diz pré, não é? Já voltaram para trás. Ainda que lá esteja ainda algumas coisas escritas de rastilho, a minha médica, fomos os dois, e ela diz assim, vamos retirar tudo, porque isto aqui está cada vez mais baixo, você não pode tomar mais medicamento. Eu fiquei tão feliz, eu não tomo, desde ela disse, chega a casa, já não toma mais, eu já não tomo. Já foi uma semana inteira maravilhosa, porque não tomo mais medicação. Ainda vou lá às vezes, ainda ontem fui lá, disse, marido, deixa-me só ver se piquei. Meu Deus, está tão baixo. Estava 5,6, eu tinha 12, 11, estava sempre a beber muita água, e pronto, está tudo bem. O máximo que o meu sobe é o normal, quando acabo de comer estou com 6. Ai, eu estou tão feliz, vocês não imaginam, porque os diabetes trouxeram-me muitos problemas. E hoje eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Então eu vou contar com as vossas orações, porque eu sei que aqui vocês oram por mim. Eu sei, porque eu quando estou assim, eu queixo-me, eu não tenho problema, não tenho vergonha de dizer, eu estou a passar mal, não tenho.
Eu não tenho, e vocês sabem. Olha, eu ponho lá no grupo, olha, por favor, orem por mim, porque a pastora não está bem. E Deus opera. Então é fruto das vossas orações, meus amigos. Amém? Então vamos confiar. Maior é o que está em nós. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e nós vamos orar.